Olá, turma. Aqui é o professor Dario Vedana, do curso de jornalismo da Belas Artes. Estamos aqui nessa série aí de preparação de 3 vídeos para que você tenha um bom desempenho no ENAD. E aqui nós estamos falando de jornalismo econômico, né? O tema que a gente vai abordar agora com você é ainda dentro de políticas macroeconômicas, nós vamos falar de política monetária e política fiscal. Bom, eu vou projetar aqui a minha tela. E quando a gente fala de política monetária, nós estamos falando do controle do dinheiro, né, que está em circulação numa nação, incluindo a taxa de juros, né, e a taxa de crédito do país. Esse controle ele é feito por uma autoridade monetária, né? No Brasil, a autoridade monetária é o Bacen, né, o Banco Central, né, também chamado de BC e BCB, Banco Central do Brasil, que é responsável por regular todo o sistema financeiro, né, incluindo aí, claro, a quantia de dinheiro que está circulando na economia, as tarifas que os bancos cobram em geral para a oferta de empréstimos, e a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, né, no Brasil a taxa Selic, também controla as operações monetárias, de crédito e as operações de câmbio, né? De papel, de moeda, de troca de moedas com moedas estrangeiras. A Selic é, então, essa taxa básica de juros da economia brasileira, né? Eu até até se você for ver a explicação, né? Selic é Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, né? Hoje é o principal instrumento que o governo utiliza para controlar a inflação, né? Quem tem o mandato aí para decidir o valor, né, desse índice é o Banco Central, né? E a cada 45 dias os diretores aí do Banco Central se reúnem no Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, para analisar a economia a partir disso e definir qual vai ser a taxa Selic, né? É nesse sistema, então, que o Banco Central ele vai comprar e vender títulos públicos federais, né, aqueles que a pessoa pode adquirir por meio do Tesouro Direto. O que são títulos de governo? Né? São papéis da dívida pública que o governo tem e ele emite, né, por meio do seu Tesouro Nacional, e ele remunera, né, a taxas fixas aí às pessoas. Ou seja, em outras palavras, são pequenas partes aí de um grande empréstimo que os cofres públicos fazem com os investidores, né? Comprar esses títulos, né, significa que você está emprestando dinheiro para o governo, né, com a promessa de receber depois esse dinheiro de volta, com juros aí da operação. Então, e essa emissão, como a gente disse, é pelo Tesouro Direto. Cada um dos títulos ele tem suas taxas próprias aí de remuneração, mas no geral esses papéis eles podem pagar juros pré-fixados ou pós-fixados, né? Ou seja, você sabe, o investidor, né, ele conhece a taxa de remuneração desses títulos, né? Então, uma explicação mais assim sobre a Selic é que se a Selic cai, né, os bancos eles vão pagar menos pelos títulos de governo, né? E assim, então, eles poderão emprestar dinheiro aos clientes com juros menores, né? Então, os empréstimos eles vão ficar mais baratos no final das contas, né? O custo do crediário, por exemplo, cai e isso vai estimular o consumo e a economia, né? E aí, assim, se a gente for olhar, olha como é a taxa Selic hoje no Brasil, como que ela está, né? Então, ela vinha aí, lá, pega, por exemplo, 2016, que era uma taxa de 14%, e ela cai para 2,25%, né? Países aí que têm uma economia forte, normalmente ele tem taxa de juros baixa, né? E tem algumas vantagens por você ter a taxa de juros baixa, né? E essas vantagens, a primeira é a diminuição da dívida do governo, né? Então, assim, a taxa Selic ela vai reduzir o tamanho que o governo deve, né, da dívida que o governo tem. Hoje, por exemplo, é um total de 4,2 trilhões, né? E desse bolo, 1,7 trilhão cerca aí de 38%, ele tem a ver com a correção da taxa Selic. Ou seja, se a Selic cai, o governo vai pagar menos juros e vai gastar menos, né? Outro fator é o estímulo aos investimentos das empresas, né? Então, claro, com juros baixos, as empresas vão gastar menos para tomar dinheiro emprestado e fazer investimentos. Então, ela vai fazer investimento para ampliar a produção, para contratar novas equipes, empregados. Outro fator é que favorece a bolsa, né? Então, a Selic baixa, ela reduz o ganho de aplicações de renda fixa, como fundos, né, DI, caderneta de poupança, ou mesmo o Tesouro Selic. E com rendimento baixo, então, nesses produtos, é natural
que as pessoas vão buscar investir em outros ativos, né, como o mercado de ações, né, que vem crescendo bastante essa possibilidade no Brasil. Com mais dinheiro indo para a Bolsa, então as empresas, no final das contas, que recebem esse dinheiro que está sendo investido, elas têm uma fonte de recursos para os seus projetos de expansão. E o outro fator aí, que a gente já viu, é que estimula o consumo, né? Então, juros baixos eles vão representar que as prestações aí de crediário, né, de longo prazo, elas serão mais suaves para o consumidor. Então, fica também aí mais fácil para prever o tamanho das despesas, né? Então, isso vai favorecer, sem dúvida, o consumo das pessoas. Vendendo mais, as empresas produzem mais, e para produzir mais, elas contratam mais gente, e assim roda a economia, né? A economia vai girando nesse cenário. Para os economistas, o ponto negativo da taxa Selic é que vai ter um baixo rendimento das aplicações de renda fixa, né? O brasileiro estava muito acostumado, né? Muito acostumado em deixar o seu dinheiro lá e em uma renda fixa e receber uns altos valores em longo prazo. Então, com isso, com a taxa Selic mais baixa, há necessidade de diversificar os investimentos. Bom, outro fator-chave que vocês devem ter acompanhado é a questão do Pix, né? O Pix aí é uma iniciativa do Banco Central, né? É uma novidade aí que surgiu agora em 2020, que é um novo sistema de transferências e pagamentos aí em tempo real, em até 10 segundos. O que antes levava um dia, né? Ou até 2 dias, está falando do DOC, né? E do TED, que levaria, por exemplo, cairia no mesmo dia, mas levaria algumas horas. Hoje, em segundos, o Pix funciona, né? Então, basta você ter o CPF ou o celular de uma pessoa, ou até o e-mail, né, da pessoa que vai receber o dinheiro, você não precisa mais de todos os dados que precisava antes. E não importa, você não precisa nem saber qual é o banco que a pessoa tem, né? Então, com o Pix também será possível fazer pagamentos em tempo real para lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Além de quitar aí as dívidas, né, as contas normais aí de luz, enfim, e eventualmente até recolher impostos. Então, eu acho interessante você se conectar aí com esse assunto do Pix. É um assunto extremamente importante. Grandes mudanças estão acontecendo porque está eliminando os intermediários, então você não precisa necessariamente de um banco para intermediar essa transação, não, ela cai direto, né, na sua conta aí entre a pessoa que está transacionando, né, a pessoa que vai receber o dinheiro e a pessoa que está pagando. Para isso, claro, você precisa de uma chave, que pode ser o CPF, o celular, o e-mail, ou até uma chave aleatória que pode ser gerado aí pelo sistema. Então é importante você estar atento a essas mudanças. Bom, outro fator-chave para a gente avançar aqui é a política fiscal, que é a política orçamentária, né, que vai definir o orçamento, os gastos do governo, onde ele vai alocar esses recursos, né, a partir do que ele arrecada, né? Então vamos imaginar na pandemia, você tem uma menor emissão de nota fiscal e você tem um menor recolhimento do governo. Então, há uma preocupação de como o governo, né, terá de pagar os seus gastos públicos. Os gastos, eles continuam. Você vê até no momento aí, num cenário de Covid, no qual as pessoas precisam dos recursos, né, básicos, aí, dos incentivos financeiros para conseguir se manter da renda, e você tem, claro, subsidiado pelo governo, né, e você tem aí também gastos com saúde, gastos de um modo geral, e até a atenção do governo para ajudar empresas em determinados setores, né? Então, o objetivo da política fiscal é justamente gerar uma estabilização econômica, também promover a redistribuição de renda e alocar os recursos que o governo tem disponível para as áreas que são infraestrutura, educação, segurança, saúde e assim por diante. A gente vê que o Brasil, se ele continuasse nessa rota, né, ele estaria aí com um índice de mais de 100% de gastos da dívida bruta do governo, né? Então precisa fazer algo, e começou-se a fazer algo em 2019 com a questão da reforma da Previdência, entre outros fatores. Então a ideia é que continue reduzindo aí o Estado, que é muito grande, diminuir um pouco o Estado para que o país não tenha tantos gastos públicos e possa utilizar, empregar melhor os seus recursos. Bom, turma, eu acho que esses fatores eles são chave para você ficar atento para fazer uma boa prova do ENAD. Lembre-se que em economia, né, tudo que caiu sobre economia na prova do ENAD tem sido muito interpretação de texto, né, mas é importante você estar ciente sobre o que está acontecendo. Então, minha sugestão também, leia, né, veja o que está acontecendo no mercado.
Entre nos portais, se você tem acesso ao jornal, a revistas, leiam para saber o que está acontecendo no momento, do ponto de vista econômico. Isso pode ajudar muito você nesse processo do ENAD. E esteja muito atento à interpretação do texto, né? Leia com calma, né? Já vai fazendo as anotações à medida que você vai lendo o texto, para quando chegar nas alternativas, você vê as alternativas que tenham mais sentido, ou a alternativa que tenha mais sentido para o que você coerentemente vai responder. Tá bom, turma? Desejo muito sucesso para vocês, que vocês tenham muito êxito na prova do ENAD, isso é muito bom para todos nós, para a BA, para todo mundo. Então, desejo muito sucesso. Contem aqui comigo, se você tiver alguma dúvida, me escreva, me procure, né? Me encontre aí na sala de aula, como você precisar, para que eu possa orientar você e auxiliar no tocante a esse conteúdo, tá bom? Muito sucesso e muito obrigado, turma.